corpo e você. Toda hora, tudo a ver. De corpo e alma. De segunda a sábado, 9h10 da noite. Nos últimos programas, nós vimos o que é logaritmo. Vimos que os logaritmos têm história e que eles podem ser usados em problemas práticos. Mas tem uma coisa que até agora a gente não esclareceu direito. Como é que se pode calcular o logaritmo decimal de 3, por exemplo? Fácil, não? O log de 3 é 0,477. Difícil seria encontrar uma calculadora como esta no século XVII, quando os logaritmos começaram a ser criados. Mas se não existiam máquinas como esta, como é que se calculava os logaritmos naquela época? Este trabalho foi realizado em 1617 por um matemático chamado Henry Briggs. Ele construiu a primeira tabela de logaritmos. No programa de hoje, você vai ver como ele fez isso. Para calcular os logaritmos, Briggs se baseou em duas ideias. Ele usou o conceito de média geométrica e o método das aproximações sucessivas. Então vamos relembrar isso. A média geométrica de dois números positivos, A e B, é a raiz quadrada do produto A vezes B. Então vamos dar um exemplo. A média geométrica de 4 e 9 é a raiz quadrada de 4 vezes 9. Isto é a raiz quadrada de 36, que é 6. Olha só, 6 está entre 4 e 9. É sempre assim. A média geométrica de dois números sempre está entre eles. Agora vamos ver o que é o método de aproximações sucessivas usado pelo Briggs. Preste atenção nesse exemplo. Vamos localizar essa nota no teclado do piano. Muito grave. A nota procurada é um pouco mais aguda. Essa aqui é um pouco aguda demais. Tá ficando quente, mas ainda não chegamos lá. É quase essa, mas a nota deve ser um pouco mais grave. É essa a nota. O método de aproximações sucessivas é isso. Chegar devagarzinho naquilo que a gente quer. E você já usou essa ideia na matemática para obter a raiz quadrada de um número. Por exemplo, a raiz quadrada de 10 é um número entre 3 e 4. Será que é 3,5? Não, não é, porque 3,5 ao quadrado dá mais que 10. Vamos tentar 3,1. É pouco. O número procurado está entre 3,1 e 3,5. Vamos tentar o 3,2. Passou um pouquinho. Está ficando quente. Nós já podemos dizer que a raiz quadrada de 10 está entre 3,1 e 3,2. Se a gente quiser maior precisão, é só prosseguir com isso. Não se esqueça de que nós estamos vendo tudo isso para compreender como foi que Briggs calculou logaritmos. Agora vamos juntar essas ideias e calcular o logaritmo decimal de 3. Como 3 está entre 1 e 10, e o logaritmo de 1 é 0, e o logaritmo de 10 é 1, podemos concluir que o logaritmo de 3 está entre 0 e 1. Essas ideias são importantes, convém repeti-las. E o esqueminha que nós estamos usando ajuda a enxergar
a visualizar esse raciocínio. Olha então, nesta barra nós estamos representando numa ponta o número 1 e na outra o número 10. O 3 está compreendido entre 1 e 10. Nesse esquema nós não estamos preocupados com escalas. O 1 também se escreve 10 elevado a 0. Esse expoente 0 é o logaritmo decimal do 1. O 10 é 10 elevado a 1. 1 é o logaritmo decimal do 10. Nesse esquema, na linha de cima, nós estamos escrevendo números. E na linha de baixo, estes mesmos números na forma de potências da base 10. Queremos escrever também o 3 dessa maneira. E o x da questão é esse expoente, a que devemos elevar a base 10 a fim de obter o número 3. Esse expoente é o logaritmo decimal de 3. Como 3 está entre 1 e 10, o x está entre 0 e 1. Isto é, esse expoente, esse logaritmo é 0, alguma coisa. Para obter este logaritmo, Briggs usou fundamentalmente duas ideias. Uma delas, o método das aproximações sucessivas, que a gente já recordou aqui no programa de hoje. E a segunda, a noção de média geométrica, que também foi apresentada agora há pouco. Então veja só, a média geométrica entre 1 e 10 é a raiz quadrada de 1 vezes 10, isto é, a raiz quadrada de 10, que aproximadamente é 3,162. Mas, por outro lado, a raiz quadrada de 10 pode ser escrita na forma de uma potência com expoente fracionária, 10 elevado a 1/2. Portanto, estas duas coisas são iguais. 3,162, pelo menos aproximadamente, é 10 elevado a meio. Veja, esse expoente é o logaritmo decimal deste número. Vamos representar esse resultado lá no esquema da barra. Olha só, o 3,162 é um pouco mais do que 3, está à sua direita. E já vimos que esse número pode ser escrito na forma de uma potência de base 10, onde o expoente é meio. Como o 3 está entre 1 e 3,162, podemos dizer que o x está entre 0 e meio. Nós estamos concluindo que o logaritmo decimal do 3 está compreendido entre 0 e meio. Esta conclusão já é melhor do que a anterior. Agora há pouco nós havíamos percebido que esse logaritmo estava entre 0 e 1. Agora estamos percebendo que ele está entre 0 e meio. Este intervalo é menor do que o anterior. E para estreitar ainda mais esse intervalo, vamos repetir aquele procedimento. Vamos fazer agora com o 1 e o 3,162 o que fizemos com o 1 e o 10. A média geométrica entre 1 e 3,162 é a raiz quadrada de seu produto. E isto dá aproximadamente 1,778. Agora, esta expressão pode ser calculada também da seguinte maneira. O 3,162 já sabemos que é 10 elevado a meio. E a raiz quadrada de 10 elevado a meio é 10 elevado a 1/4. Estas duas expressões são iguais. 1/4 é o logaritmo decimal de 1,778. Vamos representar esse resultado lá naquele nosso esquema da barra. O 1,778 está compreendido entre 1 e 3. E esse número pode ser escrito assim, 10 elevado a 1/4. Esse 1/4, repetindo, é o logaritmo decimal de 1,778. Pois bem, como o 3 está situado entre estes dois números, o x está situado entre 1/4 e 1/2. O x é mais que 1/4 e menos que 1/2. Olha só o que é que estamos concluindo. O logaritmo decimal de 3 está compreendido entre 1/4 e 1/2, isto é, entre 0,25 e 0,5. Repetindo esse processo mais 4 vezes, nós chegamos a isso.
Já podemos dizer que o logaritmo de 3 está entre 0,4688 e 0,4844. Com muita paciência, repetindo esse processo mais 3 vezes, nós chegamos ao seguinte. O logaritmo de 3 está entre 0,4766 e 0,4786. Portanto, aproximadamente, o logaritmo de 3 é 0,47. Tivemos todo esse trabalho para obter o logaritmo de 3 com 2 casas decimais. Só para você ter uma ideia, Briggs calculou logaritmos com 14 casas decimais. Realmente foi um trabalho colossal. Mas a elaboração da tabela de logaritmos não foi um trabalho em vão. Ela deu um grande impulso à matemática. Facilitou a realização de cálculos trabalhosos que naquela época emperravam o desenvolvimento de várias atividades, como o comércio e a astronomia. Amanhã, no Globo Ecologia, criadores e cientistas se unem para preservar e criar condições favoráveis de vida para aves, mamíferos e primatas. Globo Ecologia, amanhã, 7h15 da manhã. Estado francês, Estado italiano, Estado inglês, Estado chileno, Estado brasileiro. O que é Estado? Estado é a divisão, um país dividido em estados, né? Estado brasileiro, para mim, é a união de todos, né? O Estado brasileiro, no caso, seriam as leis do Brasil, né? E seria a filosofia de governo. É uma entidade jurídica que é responsável pela organização da sociedade. Nós vamos conversar agora com o professor Tércio Sampaio Ferraz Júnior. Há muitos anos ele leciona Filosofia e Teoria Geral do Direito na Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. Professor, quando se fala a palavra Estado, é comum surgir confusão e dúvidas em torno do seu significado. Muita gente associa a ideia de Estado à ideia de nação. Outras acham que a palavra Estado só deve ser usada no sentido de indicar divisões internas do nosso território. Estado de São Paulo, Estado de Goiás, por exemplo. Então, professor, eu gostaria de perguntar ao senhor, o que é Estado? Bom, eu gostaria de começar com alguns exemplos. Nós falamos que o Brasil, a Alemanha, o Japão são estados. Mas nós também costumamos dizer que o Estado intervém na economia, o Estado cria uma empresa pública. Nós percebemos aqui 2 sentidos para a palavra muito importantes. O primeiro é de uma unidade política, é o caso do Brasil, do Japão, da Alemanha. O segundo é uma acepção jurídica. O Estado aí é um conjunto de órgãos disciplinados por leis e que exercem diversas funções. Por exemplo, a função do governo, as funções administrativas de modo geral, ou as funções legislativas, a elaboração de leis. E, finalmente, a função de dirimir conflitos, que são as funções ditas jurisdicionais. E soberania, o que é? Tanto no sentido de uma unidade política quanto de uma organização jurídica, fala-se na soberania do Estado. Um Estado como o Brasil é soberano na medida em que ele não se sujeita às decisões de outros Estados. No sentido da sua organização interna, nós falamos em soberania como aquela efetividade da força da qual se valem as autoridades para impor as suas decisões aos cidadãos, até mesmo com o uso de coação. Professor, o que é nação? O conceito de nação é um conceito mais sociológico e designa uma unidade de costumes, de língua, de hábitos e esta sensação de pertencer a um todo. Uma nação pode estar contida num único Estado. É o caso nosso, do Brasil. Mas pode haver diferentes nações num único Estado. É o caso de irlandeses,
de escoceses e de ingleses que compõem um só Estado, a Grã-Bretanha. E pode haver nações que não estão em Estado nenhum, como é o caso dos ciganos, que são uma nação, mas não têm um Estado. O Estado organiza a vida da sociedade através de um conjunto de leis, ou seja, de uma legislação. E todos os cidadãos estão submetidos a essa legislação. Você acha que qualquer pessoa tem o direito de usar armas para proteger a sociedade? Direito de usar armas? Acho que sim. Não, a lei não permite. À medida que a agressão é imposta, eu acho que toda pessoa tem direito de se defender, né? Quem pode usar armas? Bom, tem certas pessoas que poderiam usar as armas, mas não usam corretamente. No momento, as Forças Armadas podem usar, a Polícia Militar, qualquer pessoa que tenha interesse em se defender pode pleitear um porte de arma. Tem que preencher uma série de requisitos, mas pode. São muitos os direitos e as obrigações dos cidadãos para com o Estado. Pagar imposto, votar nas eleições e, no caso dos homens com mais de 18 anos, a obrigação de prestar o serviço militar. O Estado também tem obrigações para com os cidadãos. Garantir seus direitos básicos, como educação, saúde, transporte, segurança e proteção. Aliás, garantir segurança e proteção é uma obrigação exclusiva do Estado. Só ele pode usar a força física, por meio da polícia e das Forças Armadas, e só ele pode julgar pessoas que tenham transgredido uma lei. É a Constituição, lei suprema do Estado, que define tudo isto assim: o poder do Estado só é legítimo se for exercido de acordo com a lei. O Estado é uma forma de organização política muito antiga que vem se transformando com o tempo de acordo com as mudanças ocorridas nas sociedades. As suas características atuais surgiram nos países europeus no século XVIII. Até 300 anos atrás, nos Estados europeus, o poder político era totalmente centralizado nas mãos do rei. Era ele quem administrava o país, criava as leis, enfim, era ele quem exercia sozinho os poderes do Estado. No século XVIII, essa maneira de governar foi alterada pela ideia de que todos os cidadãos, e até mesmo os governantes, devem estar submetidos a uma Constituição. Professor Tércio, o que é Estado constitucional? O Estado constitucional é, em geral, aquele em que as funções públicas, o exercício do poder, está disciplinado e organizado através de uma Constituição. Na sua origem, a ideia do Estado constitucional remonta à Europa e à América no início do século XIX. O ideal, ou a ideia, era estabelecer regimes para os estados em que o poder político estivesse limitado e os cidadãos tivessem garantida a sua liberdade de atuação e de convivência. Como se dá a divisão dos poderes, executivo, legislativo e judiciário, e qual a função de cada um desses poderes? A doutrina da divisão dos poderes é uma consequência dos estados constitucionais. Ela visa justamente limitar e delimitar o exercício do poder político pela sua divisão. Assim nós falamos no poder executivo, no legislativo e no judiciário. O primeiro, o executivo, visa a função da administração, do governo. O segundo, legislativo, a elaboração das leis. E, finalmente, o poder judiciário cuida da solução dos conflitos sociais, dos conflitos entre cidadãos, entre indivíduos, entre o Estado e os indivíduos, entre as sociedades e grupos. Sistemas políticos, como as monarquias constitucionais, como é o caso da Inglaterra e Espanha, as repúblicas parlamentaristas, como é o caso da Alemanha Ocidental, e repúblicas presidencialistas, como é o caso do Brasil, Estados Unidos e Argentina, nasceram desse tipo de organização do Estado, baseado na Constituição e na divisão dos poderes. Mas todas as sociedades possuem um Estado e um governo?
aldeia bem grande, são 10 ocas. Mora aí 20 famílias em cada casa. Cada oca, aliás, né? Então ali é bem unido, todos. Somos 300 pessoas, ao todos. O nosso chefe lá é o Tacumar. Então a gente obedece ele, como presidente da república ou presidente tal ali, né? Então ele é chefe, só tá da tribo ali dentro, mas ele não manda em alguém. Ele não manda em outras pessoas, né? Mas cada um pode sair a hora que quiser. Existem sociedades que não têm Estado. A sua organização não é estatal. Ou seja, elas não compõem uma unidade política, nem são uma unidade juridicamente disciplinada no sentido da sua própria organização. As sociedades sem Estado, não obstante, têm outras formas de organização diferente da organização estatal. As sociedades indígenas são justamente sociedades não estatais. Elas não têm uma organização estatal. Não obstante, as sociedades indígenas têm governo. O governo é um fenômeno comum às sociedades. O exercício de atos de comando, o exercício de atos de disciplina e de organização faz parte do governo. As sociedades indígenas têm governo, embora não tenham uma organização estatal. Como você já viu, o Estado moderno se baseia em uma Constituição elaborada pelos representantes do povo. No Brasil, das 6 constituições que vigoraram ao longo de nossa história, apenas 3 foram elaboradas por assembleias constituintes, ou seja, por representantes eleitos pelo povo. As de 1891, 1934 e 1946. Esta é a primeira Constituição brasileira, a Constituição de 1824. Ela foi elaborada por um conselho de 10 membros nomeados pelo imperador Dom Pedro I e não por uma Assembleia Constituinte. Assim, na primeira Constituição do Brasil, foi nula a participação do povo brasileiro. Essa Constituição previa a existência de um quarto poder, o poder moderador, que garantia a centralização do poder nas mãos do imperador. Esta é a segunda Constituição brasileira, a primeira a ser elaborada por uma Assembleia Constituinte, a Constituição de 1891. Ela estabeleceu os fundamentos da atual forma de governo que caracteriza o Estado brasileiro, uma república federativa sob regime presidencialista, constituída pela união indissolúvel dos estados, territórios e Distrito Federal. Ela implantou ainda a estrutura política baseada na divisão em 3 poderes, legislativo, executivo e judiciário, e voto direto para presidente da República, deputados e senadores. E a terceira Constituição brasileira, a de 1934, também foi elaborada por uma Assembleia Constituinte. Essa Constituição esteve em vigor apenas por 3 anos, pois em 1937, através de um golpe de Estado, o presidente Getúlio Vargas fechou o Congresso Nacional e outorgou ao país uma outra Constituição, a de 1937. Em 1945, Getúlio Vargas foi deposto e uma nova Assembleia Constituinte elaborou uma outra Constituição, a de 1946, considerada a mais democrática de todas as constituições brasileiras. E a última, que está em vigor até hoje, é a Constituição Brasileira de 1967-1969. O Brasil nasceu um Estado constitucional em 1822. A vida constitucional brasileira, no entanto, ela é cheia de incidentes. Nós tivemos várias constituições. O constitucionalismo brasileiro tem talvez uma característica fundamental que está localizada na própria concepção do Estado no Brasil.
O Estado brasileiro surgiu antes que nós tivéssemos sequer uma sociedade. E as constituições brasileiras se caracterizam por disciplinar e organizar o Estado, muitas vezes não conformemente à própria sociedade. Assim, por exemplo, nós tivemos uma Constituição no Império que refletia muito mais o constitucionalismo parlamentar europeu e francês do que propriamente as necessidades brasileiras. O mesmo se diga da Constituição Republicana de 1891, que também se inspirou no constitucionalismo norte-americano muito mais do que refletiu uma necessidade e uma projeção da sociedade brasileira. Essa característica talvez seja responsável por uma certa precariedade das constituições brasileiras, pelo fato de que elas se ultrapassam e pelo fato de que elas sejam consideradas constituições mais no sentido formal e que não tenham uma existência propriamente real. O Estado brasileiro une os municípios, a zona rural, a zona urbana e as 5 regiões do Brasil. O Estado brasileiro organiza política e administrativamente o povo e o território do país. É desse Estado que estamos falando. Mundial de Fórmula 1, Grande Prêmio de Portugal. Neste sábado, a partir de 9 da manhã, você vai acompanhar ao vivo o treino oficial que define o grid de largada. E no domingo, as emoções do Grande Prêmio de Portugal, ao vivo, direto do Autódromo de Estoril. Domingo, 10 da manhã. Oferecimento Brahma Chopp. Na Fórmula 1, fique com a número 1. Samoa, para quem tem mais o que fazer. Nova linha Fiat 93, já nas concessionárias. Philco, toda a emoção do mundo em suas mãos. E Bliss, a bebida saudável. Nestlé. No programa de hoje, nós vamos abrir um novo capítulo do nosso curso de matemática, a geometria analítica. Através dela, nós poderemos estudar as figuras geométricas utilizando equações e métodos algébricos. A geometria analítica é resultado de um casamento entre a geometria e a álgebra. Por isso, também podemos chamá-la de geometria algébrica. Esses dois campos da matemática permaneceram separados um do outro durante muitos séculos. Esse casamento entre álgebra e geometria aconteceu no século XVII e ele permitiu um grande desenvolvimento da matemática, o que, por sua vez, possibilitou o aprimoramento de outras ciências, como a física, a astronomia e a cartografia. Todas essas ciências eram muito importantes na época para o comércio e a navegação. Você já estudou geometria? Está estudando álgebra. Mas o que é esse casamento entre álgebra e geometria? Para entender essa união, você vai ter que aprender antes uma série de coisas. A primeira delas é uma propriedade muito importante das retas não verticais. É o que nós vamos fazer agora, recorrendo novamente aos gráficos de população. Esta curva A se refere ao crescimento populacional de um determinado país. A curva B é a representação do crescimento populacional de outro país. E a C representa o crescimento da população de um terceiro país. Agora vamos comparar as três curvas, colocando-as juntas no mesmo desenho. Logo de cara, a gente percebe que elas correspondem a funções crescentes. Isto é, em todos os três países, a população vem crescendo ao longo do tempo. Só que esse crescimento não se manifesta da mesma maneira em todos os casos. Para compreender melhor isso, vamos analisar cada gráfico separadamente. Você está vendo que três funções crescentes podem crescer de maneiras diferentes. E para compreender onde é que está a diferença nesse crescimento, vamos analisar com algum cuidado
este gráfico do crescimento populacional do país A ao longo do tempo. Vamos imaginar que cada um destes intervalos corresponda a uma década. Aqui está 1900, 1910, 1920, 1930, assim por diante, até 1980. A população em 1900 está representada por esta ordenada. E a população em 1910 é esta aqui. Portanto, esta barrinha representa o aumento de população na primeira década do século. Esta outra representa o aumento de população na década seguinte, porque esta é a população em 1920 e esta é a população em 1910. O aumento, portanto, é esse. Este é o aumento de população na década de 20 a 30, aumento de 30 a 40, aumento de 1940 a 1950, o aumento na próxima década, na outra, e finalmente este aumento de população na década de 1970 a 1980. Observando o gráfico, a gente percebe que estes sucessivos aumentos populacionais ao fim de cada década estão se tornando menores. Então, veja bem, embora a função seja crescente, os aumentos de população estão diminuindo. Agora vamos ver o que ocorre com o país B. No gráfico do país B, a gente percebe que a situação é bem diferente da que ocorre no país A. A cada 10 anos, os aumentos de população estão sendo maiores. Repare nos degraus que são cada vez maiores ao longo do tempo. Como será que se comportam os degraus do gráfico do país C? Vamos ver. Aqui os degraus permanecem sempre iguais, a cada período de 10 anos. Isso significa que os aumentos de população no país C se conservam constantes. Por que será que isso acontece? Isto acontece porque o gráfico é uma reta. Esta é uma propriedade característica das retas. Veja só. Aqui neste gráfico do crescimento populacional do país C, estes intervalos, todos iguais, correspondem a uma década. E a estes aumentos iguais das abscissas correspondem estes aumentos iguais das ordenadas. Em cada uma das décadas, o aumento da população é sempre o mesmo. Isto acontece porque este gráfico é uma reta. Se fosse uma curva deste tipo ou deste outro tipo, nós já vimos que isso não aconteceria. Portanto, veja bem, nós estamos diante de uma propriedade importantíssima das retas. Ela tem muitas aplicações aqui na geometria analítica. Numa reta, aumentos iguais das abscissas correspondem a aumentos iguais das ordenadas. Com essa propriedade, nós podemos também prever, a partir de uma tabela e sem fazer o gráfico, se um conjunto de pontos estará ou não sobre uma mesma linha reta. Você sabe que os gráficos podem ser construídos a partir de tabelas. Depois de passar para o papel os pares de pontos contidos nas tabelas e de traçar as curvas correspondentes àqueles pontos, nós podemos analisar o gráfico e dizer se a curva é ascendente ou descendente, ou se é uma parábola e assim por diante. Digamos que a gente não desenhe o gráfico. Será que mesmo assim é possível prever se alguma dessas tabelas corresponde a uma reta? É possível sim, e isto pode ser feito com base na seguinte propriedade. Vamos recordá-la. Se nós tivermos numa tabela um conjunto de valores, de tal maneira que aumentos iguais das abscissas estejam correspondendo a aumentos iguais das ordenadas, então nós poderemos afirmar que os pontos obtidos a partir daquela tabela estarão todos alinhados. Vamos então analisar estas tabelas aqui. Na primeira tabela, o x está aumentando de 1 em 1. Vejamos o aumento do y. Aqui a ordenada aumentou de 2 para 3, aumentou 1. De 3 para 5, ela aumentou 2.
Isto já é suficiente para a gente afirmar que os pontos desta tabela não estão alinhados. Vejamos a segunda tabela. Aqui estão os valores de x e de y. O x novamente está aumentando de 1 em 1. A ordenada y aumentou de 2 para 7, aumentou 5. De 7 para 11, aumentou 4. Pronto, isso também já é suficiente. Podemos garantir que os pontos correspondentes a esta tabela não estão em linha reta. Agora, a terceira tabela. O x aumenta de 1 em 1, 2 para 3, 3 para 4, 4 para 5, para 6 para 7. A ordenada y aumentou de 2 para 5, portanto, aumentou 3. De 5 para 8, 3. De 8 para 11, 3 de novo. De 11 para 14, o aumento é 3. E de 14 para 17, também é 3. Podemos afirmar que, se os valores desta tabela forem marcados num gráfico, os pontos correspondentes estarão todos em linha reta. Nós concluímos que os pontos estarão alinhados sem fazer o gráfico. Construindo o gráfico, a gente confirma aquela conclusão. Olha só, o ponto N tem coordenadas 2 e 2, o ponto P, 3, 5, o ponto Q tem coordenadas 4 e 8, o ponto R, 5, 11, S, 6, 14 e T possui coordenadas 7 e 17. Corresponde aqui a esse último par de valores da tabela. Veja que todos esses pontos estão sobre uma mesma linha reta. Esta propriedade das retas pode ser compreendida também pensando-se assim. Uma reta é a ausência de mudança de direção. Numa reta, a direção se conserva. E é esse fato que faz com que os aumentos iguais das abscissas correspondam a aumentos iguais nas ordenadas de seus pontos. Nesse programa, você aprendeu uma propriedade muito importante das retas não verticais. Por um milagre, eles conseguiram se livrar da polícia. Mas na volta para casa, Tomás sofre um atentado. Ai, pelo amor de Deus, fala comigo. Mas quem ia querer matar o pai da Maria, cara? Por quê? Deus nos acuda. Hoje, 10 para as 7 da noite. Programas, nós ficamos conhecendo um pouco da vida destes seres. Vimos cada grupo animal e ficamos sabendo como são os corpos simples dos invertebrados e os corpos de estruturas mais complexas dos vertebrados. Vimos que em todos os animais, o sistema nervoso é responsável pela existência dos sentidos, através dos quais reagem a estímulos da natureza. Hoje nós vamos estudar algumas consequências dessa relação entre os sentidos e o ambiente, centrando a nossa atenção na conduta animal. A visão, a audição, o olfato, a gustação, o tato, a dor, o frio, o calor, a pressão e o sentido da posição e do movimento do corpo no espaço são os 10 sentidos que o sistema nervoso possibilita em maior ou menor grau aos seres vertebrados. Através dos sentidos, o corpo dos animais se relaciona com o ambiente. Todos os sentidos são imprescindíveis para que os animais possam desempenhar todas as suas funções vitais. Para que esses leões possam caçar e se alimentar, por exemplo, são necessários a visão, o olfato, a audição, o sentido de movimento e posição do corpo no espaço. Para que esses peixes possam se aproximar e acasalar, também são necessários sentidos corporais.
Para que o pássaro possa voar, ele precisa ter o sentido da visão, da audição e da orientação do corpo no espaço. O olfato, por exemplo, é um sentido usado por muitos animais para pesquisar o ambiente e sentir modificações que ocorreram nesse ambiente. Para os cães, o olfato é um elo de ligação imprescindível nas suas relações com o mundo. Mesmo um ato aparentemente tão simples como andar, exige a participação de diversos sentidos em perfeita harmonia. Os sentidos são um elo de ligação entre o corpo e o ambiente. Os sentidos relacionam os seres com o ambiente que os cerca, com todos os outros seres vivos e não vivos. E cada ser vivo aprende o mundo de uma maneira própria, particular, só dele. Um cachorro andando na rua, por exemplo, percebe o mundo de uma forma diferente que uma pessoa perceberia. Possivelmente é assim que um cachorro enxerga a rua, em branco e preto e sem muita nitidez. Embora a visão dos cães não seja muito boa, seu olfato é muito desenvolvido, desempenhando um papel importante na sua relação com o mundo. Através dos sentidos e dos órgãos de seu corpo, os animais podem se locomover para procurar alimentos, podem conhecer outros animais da mesma espécie e acasalar, podem fugir de situações de perigo, podem reconhecer outros membros da mesma espécie e viver em grupos. Diversas espécies animais vivem em grupos. Um dos animais que age dessa forma é o lobo. Os grupos de lobos se chamam alcateias. Vamos conhecer um pouco a vida dos lobos numa alcateia para entender melhor a relação entre os sentidos e a conduta em sociedade. Os lobos são animais carnívoros e predadores. Para se alimentar, matam animais de grande porte, como alces, veados, carneiros ou vacas. Às vezes, os lobos também podem atacar animais menores, como ratos e coelhos. Quando os animais têm o costume de atacar outros de tamanho maior, caçam em grupos. Os grupos de lobos são formados geralmente por um macho e uma fêmea, os filhotes e outros adultos que quase sempre não acasalam entre si. O laço que une um casal de lobos é permanente. O território ocupado pela alcateia é delimitado através da urina e identificado pelo cheiro. Essa delimitação indica que lobos de outras alcateias não devem ultrapassar o território marcado. Também ligados a informações sobre o território estão os sons que os lobos produzem, os chamados uivos. A linguagem dos lobos informa a alcateia sobre a presença de outros lobos na região, servindo como uma espécie de sistema de alerta. Os sons também servem para reunir lobos que estão desgarrados da alcateia. Os lobos só matam para se alimentar, o que é uma conduta comum entre os animais livres da natureza. Além disso, não matam membros da mesma espécie. Toda essa vida comunitária dos lobos só é possível pela existência dos sentidos. Se os lobos não sentissem cheiros, não enxergassem, não ouvissem, nem emitissem sons, a vida em grupo seria praticamente impossível, pois não se estabeleceriam relações entre os membros da comunidade animal. Outras espécies animais também vivem em grupo, como as abelhas e determinados tipos de pássaros. Em compensação, há animais como os ursos que vivem solitários, entrando em contato com outros ursos apenas no período do acasalamento. Viver em grupo ou solitariamente é um fato que vem da capacidade de reação às modificações do ambiente. Essa capacidade pode variar muito. Muitas espécies de seres vivos têm um sistema muito simples de reação aos estímulos do ambiente, como esta ameba, por exemplo, um ser que não possui sistema nervoso.
Em outras espécies, o sistema de reação aos estímulos do ambiente é complexo. Os seres que possuem sistema nervoso apresentam maiores possibilidades de reação aos estímulos ambientais através dos sentidos. Os sentidos são como portas do corpo que se abrem para o mundo. Através do olfato, da audição, da visão, de todos os sentidos, os seres se relacionam entre si, se reconhecem uns aos outros e às diferentes situações da natureza. A capacidade de reconhecer outros seres e as situações que ocorrem no ambiente é chamada de consciência animal. Tudo indica que a consciência dos animais não inclui a capacidade de reconhecer a si mesmos. A consciência de si mesmo é uma capacidade específica do animal humano. Esta menina, por exemplo, reconhece a si mesma e sabe que o cãozinho em seu colo é um cão, o seu cão. Este, por sua vez, através dos sentidos, a reconhece no meio de outras pessoas, mas provavelmente não tem uma consciência de si próprio. Não lhe ocorre um pensamento do tipo, eu sou um cão. Mesmo sem a consciência de si próprios, os animais que possuem sistema nervoso têm consciência do mundo que os cerca. A consciência possibilita formas específicas de relação com a natureza. Os sentidos possibilitam não apenas as condições de sobrevivência dos animais, mas também as formas de sua conduta. Muitas vezes, essa conduta dos animais é invariável. Quando isso acontece, dizemos que é uma conduta determinada pelo instinto. Neste sábado, mestre, aquele que aprende a importância da pesquisa e do estudo. Como a criança encara o desafio de novos aprendizados. Mestre, aquele que aprende. Neste sábado, 15 para as 7 da manhã. Nossa segurança no mar. À proporção em que se ampliam os interesses marítimos brasileiros, crescem as responsabilidades de nossas forças navais. 1º de outubro, Dia da Esquadra. No programa anterior, nós vimos que o gráfico de uma função é uma reta quando satisfaz a seguinte exigência. Escolhendo-se os valores de x igualmente espaçados, obteremos os valores de y também igualmente espaçados entre si. Vamos fazer um exercício que envolve essa propriedade da reta. Vamos construir a tabela e o gráfico correspondentes à função y igual a 2x mais 1. Para x igual a 1, o y é igual a 3. Para x igual a 2, y é igual a 5. Se o x é 3, o y vai ser 7. Quando o valor de x é 4, o valor de y será 9. E para x igual a 5, o y é igual a 11. Agora que eu já tenho a tabela com 5 pares de números, podemos marcar os pontos no gráfico. Marcando 1 no eixo dos x e 3 no eixo dos y, obtemos esse ponto aqui. Marcando 2 no eixo dos x e 5 no eixo dos y, obtemos esse outro ponto. Marcando 3 no eixo do x e 7 no eixo dos y, obtemos esse outro ponto. E assim por diante. Os pontos estão todos alinhados. Olha só. Olhando para a tabela, a gente percebe que para aumentos iguais de x, correspondem a aumentos iguais de y. Só pode ser mesmo uma reta. Isso quer dizer que para qualquer outro valor escolhido para x, obteremos um valor de y, tal que o ponto definido por esse par de números estará sempre alinhado com os 5 primeiros.
Esses pontos deverão estar localizados por aqui e aqui. Resumindo, nós poderemos traçar uma linha unindo esses pontos. E teremos uma reta. Tá certo, Márcio? Essa função representa mesmo uma reta? Tá certo, Haroldo. Esse gráfico é uma reta. Agora, eu queria aproveitar esse teu raciocínio para discutir umas coisas que são importantíssimas na matemática. Como é que você fez para concluir que o gráfico dessa função realmente dá uma reta? A partir desta fórmula, foi construída essa tabela, com 5 pares de números. Aí você pegou cada par de números e assinalou no gráfico, obtendo então para cada par um ponto. Com isso foram obtidos 5 pontos aqui no gráfico. Em seguida você olhou para o gráfico, olhou para a tabela, percebeu que os aumentos iguais de x correspondem a aumentos iguais de y. E aí, com base nesse fato, nessa observação da tabela, você concluiu que os 5 pontos realmente estavam alinhados. Esse é que é o procedimento correto, que é o que você fez, né? Ter tirado a conclusão a partir da observação daquela propriedade aqui na tabela. Agora, o perigo seria ter tirado essa conclusão unicamente observando os 5 pontos do gráfico. Quer dizer, olhando para o gráfico e querendo concluir que os 5 pontos estavam alinhados só com base numa sensação visual. Isso não seria possível. É que às vezes, quando a gente tira uma conclusão só com base na sensação visual, quer dizer, naquilo que os olhos estão dizendo, a gente corre o risco de tirar a conclusão errada. Por incrível que pareça, isso acontece. Eu te convido para uma brincadeira, vem cá. Observa essa figura aqui, ó. Nós temos um quadrado e vamos admitir que o lado desse quadradinho vale 1. Por isso, a sua área também vale 1. Agora, quanto é que vale a área do quadrado todo? Deixa eu contar o lado, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 vezes 8, porque é quadrado, dá 64. Certo, então esse quadrado tem área 64. Agora, a gente vai dividir o quadrado em algumas partes. Primeiramente, ele vai ser cortado aqui nessa linha, dividido em 2 retângulos. Esse retângulo menor tem base 8 e altura 3. Portanto, a área dele é 3 vezes 8, 24. O retângulo maior aqui de cima tem base 8 e altura 5. A área dele é 8 vezes 5, 40. 40 mais 24 dá os 64 que tinha que dar mesmo. Agora, o retângulo menor, a gente vai cortar segundo essa diagonal aqui. Desse modo, ele é dividido em 2 triângulos retângulos. E veja que esses 2 triângulos retângulos são idênticos, eles podem ser sobrepostos. Agora, o retângulo de cima também vai ser cortado em 2 partes, do seguinte modo. 1, 2, 3, 4, 5, 5 quadradinhos para um lado e 3 para o outro. Eu vou ficar com esse ponto aqui. Em cima é o contrário. 3 quadradinhos para a esquerda e 5 para a direita. Agora ligo este ponto de cima com este ponto de baixo. Corte o retângulo nessa linha. Com isso a gente obtém 2 trapézios que também são idênticos. Eles podem ser sobrepostos. Olha lá. Então o quadradão foi decomposto em 4 partes. Agora a gente vai juntar este trapézio com este triângulo retângulo aqui, obtendo uma nova figura. Bom, que figura é essa que a gente obteve agora? Um triângulo retângulo. Isso, um triângulo retângulo grandão aí. Agora, com esse outro trapézio e esse outro triângulo retângulo, a gente forma um novo triângulo retângulo grande, idêntico ao anterior. E, finalmente, juntando esses 2 triângulos retângulos, a gente obtém aqui uma nova figura. E essa, que figura é? Um retângulo. Perfeito. Agora, quanto é que vale a base desse retângulo? São 13, né?
Isso, aqui tem 13 quadradinhos, 13 unidades. E na altura? 5. 5. Então a área dele a gente obtém fazendo que conta? 13 vezes 5. Vezes 5. E 13 vezes 5 dá 65. Como a gente partiu de um quadrado que tinha área 64, decompôs o quadrado em partes, não jogou fora nenhum pedaço, e montou um retângulo de área 65, nós estamos concluindo que 64 é igual a 65. Tá certo? Não sei como. É claro que 64 não é igual a 65. Lógico. Portanto, alguma coisa aqui está errada. Certo. Vamos descobrir onde é que está o furo desse nosso raciocínio. Olha só, vamos fixar atenção nesse triângulo retângulo aqui. Para a gente descobrir quantos graus mede esse ângulo, a gente pode usar a seguinte ideia. Nesse triângulo retângulo, o cateto oposto ao ângulo vale 3. E o cateto adjacente a esse ângulo vale 8. Por isso a tangente desse ângulo é 3/8. E com a ajuda de uma tabela de trigonometria, a gente descobre que esse ângulo que tem tangente 3/8 vale aproximadamente 20 graus e meio. Não chega a 21 graus. Bom, agora eu vou fixar atenção aqui nesse trapézio e vamos descobrir quanto é que vale esse ângulozinho aqui. Esse ângulo faz parte desse triângulo retângulo, que é um pedaço daquele trapézio. Olha só, nesse triângulozinho retângulo, o ângulo é esse. O cateto oposto vale 2, o cateto adjacente a ele vale 5. Quer dizer que a tangente desse ângulo é 2/5. E numa tabela a gente descobre que esse ângulo vale aproximadamente 22 graus. Olha só o que está acontecendo. Este ângulo aqui tem 20 graus e meio aproximadamente. E esse aqui tem uns 22 graus. Portanto, quando a gente junta os dois, na verdade, a gente não obtém um triângulo retângulo. Parece que isso aqui é um triângulo retângulo. Este ângulo, sendo diferente deste, significa que essa reta aqui, essa linha reta, está um pouco mais inclinada do que a linha que vem daqui até aqui. Quer dizer, nesse ponto, houve uma mudança de direção. A gente estava caminhando aqui numa certa direção e a partir desse ponto, a reta se inclinou mais. Portanto, esses 3 pontos aqui, apesar da gente achar que sim, esses 3 pontos não estão alinhados. Quando a gente junta aquelas duas partes, na verdade aqui no meio fica uma pequena fresta, uma fresta muito pequenininha, que dá 1,5 graus aproximadamente. Os olhos da gente jamais poderiam perceber isso. E é essa fresta que explica aquele 1 a mais. O 64 mais esse 1 da fresta é que dá um retângulo de área 65. Agora, a gente jamais teria percebido essas coisas só com base na observação visual. Pelo contrário, a observação visual até nos traiu, nos levou a uma conclusão errada. Quer dizer, então, que no caso do gráfico, se eu tivesse concluído que esses 5 pontos estão alinhados só com base na percepção visual, eu poderia ter incorrido num erro, certo? Certo, Haroldo, é isso mesmo. Agora, naquele seu raciocínio, existe um outro ponto para a gente discutir, que é o seguinte. Foi quando você concluiu que se os 5 pontos lá do gráfico estão alinhados, então todos os outros também estarão. Esse procedimento é delicado porque às vezes ele não funciona na matemática. Eu vou te dar um exemplo de uma situação em que um fato acontece repetidas vezes e não acontece sempre. Olha só, essa daqui é a sequência dos números pares, 2, 4, 6, 8, etc. E essa sequência tem uma lei de formação bastante simples. A gente passa de um número par para o seguinte, acrescentando 2. Com essa lei de formação, a gente pode dizer quem é o par seguinte. Soma 2 dá 16, soma 2 dá 18 e assim por diante. Esta outra é a sequência dos números primos que a gente já conhece. Ela já apareceu aqui no programa várias vezes. Agora, olha só. Do 2 para o 3, a gente soma 1. Do 3 para o 5, a gente soma 2. Será que a regra é essa? Soma 1, soma 2, depois soma 3, depois soma 4? Não é, porque do 5 para o 7 a gente não soma 3, soma 2.
soma 2, agora soma 4, soma 2, soma 4, soma 2, soma 4. Será que a regra é essa? Se fosse somando 2, a gente obtém o 25. Mas o 25 não é um número primo, portanto a regra não é essa. Há muito tempo, dada a importância dos números primos, que os matemáticos tentam encontrar uma lei de formação para essa sequência, uma fórmula que pudesse fornecer os números primos. E nessa busca, alguém algum dia chegou nessa fórmula aqui. Y igual a x2 menos x mais 41. Olha só, quando a gente faz o x valer 1, substitui aqui o x por 1 e faz as contas, o y dá 41, e 41 é um número primo. Para x igual a 2, efetuando as contas, o y dá 43, que é outro número primo. Para x igual a 3, o y dá 47, que também é primo. E assim por diante, para x igual a 4 vai dar um outro número primo, para x igual a 5 também, até o x igual a 40. Fazendo x igual a 40, o y dá 1601, que é um número primo. Em todos esses 40 casos, de 1 até 40, a gente vai obtendo números primos. Agora, olha só o que acontece quando o x é igual a 41. Trocando aqui o x por 41, 41 ao quadrado menos 41 mais 41. Esses termos se anulam, sobra só o 41 ao quadrado. E 41 ao quadrado, que é 41 vezes 41, não é um número primo. Então, este é um exemplo de uma situação em que um fato se repete 40 vezes e falha na 41ª vez. Certo. E como é que a gente faz, então? São situações como estas que nos obrigam a agir com muito cuidado, com muita cautela. Aqui na matemática, para uma afirmação ser considerada verdadeira, é preciso que ela seja demonstrada. E essa demonstração tem que ser feita rigorosamente, obedecendo às regras da lógica. Portanto, o que nós temos que fazer, na verdade, é provar, é demonstrar que todos os infinitos pontos que podem ser obtidos através daquela fórmula estão realmente alinhados. Mas como é que a gente pode provar que todos esses pontos estão alinhados se são infinitos pontos? A maneira de pegar os infinitos pontos é não pegar nenhum ponto particular. É raciocinar no caso geral, substituindo números por letras. E é isso que a gente vai fazer agora. Nós vamos provar que todas as funções de primeiro grau têm por gráfico uma reta. Olha só, essa é a fórmula que representa genericamente uma função de primeiro grau. Nós vamos atribuir a x um valor qualquer, x índice 0. E o valor correspondente do y é y0. Substituindo então o x por x0, o y0 é ax0 mais b. Agora o que nós temos que fazer é pegar valores de x igualmente espaçados. E esse espaçamento está sendo indicado com a letra E. Se esse ponto é x0, este é x0 mais e, este é x0 mais 2e, este é x0 mais 3e. Substituindo o x por x0 mais e aqui na fórmula e fazendo os cálculos, nós concluímos que o y é o valor inicial y0 mais a e. Portanto, esse é o acréscimo do y. Se o x é x0 mais 2e, fazendo os cálculos, concluímos que o y é o valor inicial y0 mais 2ae, o dobro do aumento anterior. Se o x é x0 mais 3e, fazendo as contas, concluímos que o y é o valor inicial mais 3ae, o triplo do aumento inicial. Com isso, fica provado que aumentos iguais do x correspondem a aumentos iguais do y. E como a gente raciocinou genericamente, no caso geral, fica provado que isso vale para todos os pontos da reta. Esse raciocínio prova que todas as funções deste tipo têm por gráfico uma reta. Está provado que para fazer matemática não basta usar só a intuição. Ela é muito importante, mas precisa estar acompanhada de raciocínios lógicos e rigorosos, sem os quais podemos tirar conclusões erradas.
No próximo programa, nós vamos ver o que é coeficiente angular de uma reta. Amanhã, no Globo Ecologia, criadores e cientistas se unem para preservar e criar condições favoráveis de vida para aves, mamíferos e primatas. Globo Ecologia, amanhã, 7h15 da manhã. Os filhotes das tartarugas marinhas, quando saem dos ovos, caminham diretamente para o mar. Não vão nunca em direção à praia. Os pássaros cantam sem terem aprendido a cantar, ou mesmo ouvido qualquer outro pássaro. Logo que nasce, o bebê já possui a capacidade de fazer o movimento de sucção com a boca, imprescindível para o ato de mamar. Uma aranha jovem é capaz de fazer teias tão perfeitas quanto uma aranha mais velha e experiente. Todo cachorro, antes de deitar para dormir, dá uma volta em torno de si mesmo. Os gatos se lambem muitas vezes por dia para lavar o pelo. Todos os gatos fazem isso. Logo que rompe o casulo, a borboleta sai voando sem nunca ter voado antes. Os animais que possuem sistema nervoso apresentam um comportamento ativo frente aos vários estímulos do ambiente, constituindo o que chamamos de conduta. As cenas que nós acabamos de ver se referem a seres inteiramente diferentes entre si. Gatos, borboletas, tartarugas, aranhas, seres humanos. No entanto, todas essas cenas têm uma coisa em comum: as condutas. Os procedimentos que nós vimos são determinados pelo instinto animal. Por instinto, nós entendemos aquelas condutas que ocorrem desde o nascimento e que se repetem sem variações em todos os seres de uma mesma espécie. São condutas hereditárias, não são aprendidas. Quem ensinou a aranha a tecer a teia? Ou o pássaro a cantar? Ou o gato a se lamber? Esses seres nasceram com essas capacidades. Eles as realizam naturalmente. É como se certos atos estivessem ligados a esses seres desde sempre. É como se o gato e o ato de lamber o pelo, por exemplo, fossem uma coisa só. Ou seja, a conduta instintiva é tão própria de cada ser vivo que fica difícil imaginar alguns seres sem que realizem certas ações. O ser humano, por exemplo, já nasce com o instinto de mamar e sugar alimento com a boca. Outro exemplo são as borboletas, que já saem do casulo preparadas para voar. Estes são instintos vitais sem os quais nem os bebês nem as borboletas sobreviveriam. A conduta instintiva não varia. É como se o comportamento dos seres de uma espécie estivesse planejado de maneira inalterável pela natureza. Se a gente estudar a vida das abelhas, vai perceber isso claramente. As abelhas vivem em sociedade. Nas espécies que produzem mel, existem 3 tipos de abelhas: as operárias, os zangões e a abelha rainha. Cada tipo tem funções específicas e imutáveis. A abelha rainha é responsável pela postura de ovos que garante a renovação constante da população da colmeia. A função dos zangões é fecundar a abelha rainha. As abelhas operárias, que são estéreis, constroem e guardam a colmeia e fornecem alimento para todas as outras abelhas. Essas abelhas, funcionando no campo, trazem o alimento e passam, logo na entrada,
para as abelhas que estão dentro da colmeia. Passam de uma para a outra. Ela recebe o néctar, recebe no seu estômago do mel, na vesícula melífera, e depois regurgita, passa para outra abelha. Assim sucessivamente, 3, 4 insetos trabalhando, até depositarem o mel, finalmente, dentro de uma célula. Naturalmente, o mel já foi elaborado dentro do estômago da abelha, com as enzimas naturais que ela possui. Esse mel vai ser desidratado pela ventilação e pelo calor gerado pelas abelhas, e ele acaba perdendo grande parte da sua umidade, baixando até 18%, quando o mel realmente está pronto, e é aquilo que nós conhecemos, o mel, o néctar dos deuses. Quando as abelhas descobrem uma nova fonte de néctar e pólen, avisam as companheiras da colmeia sobre a localização dessas fontes através de danças e de ultrassons específicos. A direção da nova fonte de alimento é comunicada através dos ângulos entre a posição do corpo da abelha e a posição do sol. O comportamento das abelhas, dentro da colmeia ou fora da colmeia, pode ser considerado inato. É um comportamento não adquirido, um comportamento inato. Apesar de sofrer variações durante o seu tempo de vida, quer dizer, primeiro começando a fazer uma coisa, mudando e passando por sucessivas fases, o comportamento realmente nasceu com a abelha. Ela, através de milhões de anos, tem feito a mesma coisa e trabalhado sempre da mesma forma. A vida das abelhas é um exemplo típico de conduta instintiva. Elas já nascem com as informações genéticas que fazem com que elas sejam abelhas rainhas, operárias ou zangões, e que realizem este ou aquele trabalho sem variações durante gerações e gerações de abelhas. Uma abelha operária colocará mel num favo, mesmo que ele esteja perfurado ou sem fundo. É um comportamento que nasceu com ela e que não pode mudar e é hereditário. Existem espécies de animais que apresentam condutas variáveis. Diante de um mesmo estímulo, indivíduos de uma mesma espécie podem apresentar reações diferentes. Quando isso acontece, dizemos que esses seres têm condutas individualmente variáveis. De modo geral, os seres vertebrados apresentam, além dos comportamentos instintivos, algumas condutas individualmente variáveis. Se observarmos a conduta de alguns seres com os quais convivemos, vamos descobrir que cada um apresenta algum tipo de comportamento individual, só dele, diferente dos outros seres da espécie. O canário é como se fosse uma pessoa. Eles têm um comportamento diferente, como, por exemplo, colocamos um ninho para um determinado casal. Esse casal, às vezes, faz um ninho perfeito na cuia que nós pomos, e outros não querem, fazem ninho no chão, fazem ninho até no coxo de alpiste. Então, é um comportamento diferente do canário fazer isso aí. Há aqueles casos que o canário ajuda a canária a tratar dos filhotes. Há aquele caso que a fêmea não deixa o macho chegar perto dos filhotes. Há o caso dos dois brigarem, a fêmea bater no macho quando tem filhotes. Tudo isso aí é um comportamento que a gente vai se acostumando no dia a dia. A gente vai vendo e vai marcando essas coisas. Essa possibilidade de variar os comportamentos diante de estímulos do ambiente é dada pela existência de encéfalo no sistema nervoso. Os seres vivos que possuem um sistema nervoso altamente desenvolvido para responder a estímulos do ambiente podem reagir a esses estímulos de forma diferenciada. Um grupo de pessoas vai reagir de forma individualmente variável diante de uma mesma situação. O ser humano é um exemplo de animal que apresenta esse comportamento. Além da conduta instintiva e da conduta individualmente variável, um outro tipo de comportamento existe entre os seres vivos, aquele que resulta do aprendizado. Este cão, por exemplo, realiza diversos comportamentos que foram aprendidos, como estes que estamos vendo. Chamamos de aprendizado
as modificações no comportamento de um animal que se dão a partir das experiências com os seres do mundo. A permanência do comportamento aprendido só é possível graças à memória. O cão, por exemplo, foi estimulado pelo seu treinador para realizar diversos atos e memorizou esses comportamentos. Se observarmos com atenção as condutas dos animais do mundo, vamos perceber que muitos deles apresentam ao mesmo tempo condutas aprendidas e instintivas. Este cão, por exemplo, embora tenha aprendido uma série de comportamentos, continua mantendo suas condutas instintivas. Para alguns estímulos, ele apresenta o comportamento instintivo, para outros, o aprendido. Somente os comportamentos aprendidos podem ser esquecidos. Os instintivos sempre farão parte de cada ser, independente da existência de memória. Nenhum gato, por exemplo, vai deixar de lavar seu pelo porque esqueceu de fazer isso. O instinto, as condutas individualmente variáveis e o aprendizado são formas de conduta animal que, reunidas num mesmo ser, resultam numa grande variedade de comportamentos. Ao observar com atenção algumas dessas condutas, podemos descobrir quais são as instintivas, as individualmente variáveis e as aprendidas. E no homem, o que pode ser considerado aprendido e o que é instintivo? Observando o mundo e os outros seres humanos que estão à nossa volta e prestando atenção às nossas próprias sensações e atitudes, talvez possamos responder a essa pergunta. No próximo programa, nós vamos estudar o local onde todas essas relações entre os seres vivos estão inseridas, a biosfera. Mundial de Fórmula 1, Grande Prêmio de Portugal. Neste sábado, a partir de 9 da manhã, você vai acompanhar ao vivo o treino oficial que define o grid de largada. E no domingo, as emoções do Grande Prêmio de Portugal, ao vivo, direto do Autódromo de Estoril. Domingo, 10 da manhã. Oferecimento Brahma Chopp. Na Fórmula 1, fique com a número 1. Samoa, para quem tem mais o que fazer. Nova linha Fiat 93, já nas concessionárias. Philco, toda a emoção do mundo em suas mãos. E Bliss, a bebida saudável. Nestlé. A Previdência Social está revendo 2.200.000 aposentadorias por invalidez. Se você está em condições de comparecer, vá ao posto do INSS mais próximo de sua residência. Se não puder, comunique-se com o INSS que irá até você. A revisão é importante para se eliminar os pagamentos indevidos e para que se possa pagar melhor a quem tem direito. A Previdência Social acompanha você por toda a vida. Quando se fala em independência do Brasil, esta talvez seja a primeira imagem que nos vem à cabeça. D. Pedro erguendo a espada numa frase que ficou célebre: independência ou morte. Na verdade, esse momento da nossa história não se resume a um gesto do príncipe regente. A independência do Brasil é o resultado de um longo processo onde muitos outros fatos significativos aconteceram. No programa de hoje, vamos voltar ao século XVIII, onde esse processo teve início. Em Portugal, no século XVIII, quase não se produziam manufaturados. A grande maioria da população portuguesa trabalhava na produção de alimentos. Os produtos manufaturados que eram consumidos em Portugal e nas suas colônias
vinham de fora, importados principalmente da Inglaterra. Assim, grande parte da riqueza de Portugal, que vinha diretamente do Brasil e de outras colônias, era repassada para a Inglaterra como forma de pagamento pelas manufaturas importadas. Por esse motivo, Portugal era no século XVIII um país economicamente dependente da Inglaterra. Nessa mesma época, as ideias liberais e iluministas passaram a influenciar a política econômica dos países europeus, levando a diversas transformações políticas em todo o mundo. Alguns princípios iluministas foram aplicados em Portugal a partir de 1750, com a ascensão de Dom José I ao trono. Quando Dom José I subiu ao trono, ele nomeou como seu primeiro-ministro o Marquês de Pombal. Ao assumir esse cargo, Pombal pretendia mudar a situação de dependência e atraso de Portugal em relação aos outros países europeus, promovendo uma nova política econômica. Para isso, ele adotou medidas de incentivo à produção agrícola e à manufatura, tanto em Portugal como em suas colônias. No Brasil, Pombal organizou duas grandes companhias monopolistas de comércio no norte e no nordeste do país. Nessas regiões desenvolveram-se culturas de algodão, arroz, cana-de-açúcar e tabaco. Instalaram-se também máquinas de beneficiamento e manufaturas de tecidos de algodão. Na região sudeste, foi liberado o comércio com todas as nações europeias. Assim, passaram a chegar ao Brasil mercadorias francesas, holandesas, espanholas, italianas e inglesas. Ainda na região sudeste, Portugal incentivou particularmente a economia. Desenvolveu culturas de anil, amora e trigo. Estabeleceu algumas manufaturas e estimulou a exploração de minas de ferro. Apesar dos esforços de Pombal para diversificar a economia, Portugal e Brasil continuavam a importar uma grande quantidade de produtos manufaturados europeus. E essas importações eram pagas principalmente com o ouro brasileiro. No entanto, no período de Pombal, entre 1750 e 1777, a produção de ouro em Minas Gerais já estava em decadência. As minas estavam esgotadas e as técnicas utilizadas eram deficientes. Nessa época, a cobrança de impostos sobre o ouro extraído não atingia a marca de 100 arrobas anuais, que era considerada o mínimo. Por isso, Pombal reduziu as importações pela metade, o que funcionou como mais um incentivo ao desenvolvimento interno das manufaturas. As modificações de Pombal também atingiram a administração pública. Para controlar as finanças e evitar o contrabando e a corrupção, Pombal criou no Brasil uma junta de fazenda em cada capitania. Essas juntas eram controladas por comerciantes e por fazendeiros brasileiros, os homens mais ricos de cada local. Assim, esses homens passaram a administrar os negócios fiscais, militares e judiciários da colônia, conquistando um importante espaço de participação e decisão. Todas essas medidas adotadas por Pombal favoreceram o desenvolvimento econômico interno da colônia e o fortalecimento da nascente burguesia colonial. Por outro lado, essas mesmas medidas prejudicaram alguns grupos políticos e econômicos. Alguns comerciantes portugueses, por exemplo, ficaram sem o direito ao monopólio comercial. E os ingleses, por sua vez, passaram a sofrer a concorrência de outros países europeus no comércio com Portugal e suas colônias. Em 1777, Dona Maria I substitui Dom José I no trono de Portugal. Dona Maria era apoiada em parte por esses grupos que se sentiram prejudicados com a administração de Pombal. Assim, depois de muitas pressões, o Marquês de Pombal se afastou do comando do Ministério Português. Em relação às colônias, o reinado de Dona Maria I representou um retrocesso.
Ela mandou fechar as manufaturas de tecidos, de metalurgia, de ourivesaria e enviou interventores portugueses para reformular a administração colonial e arrecadar os impostos atrasados. A região das Minas Gerais foi muito atingida com essas medidas de Dona Maria I. Em 1788, os impostos atrasados nessa região já somavam 500 arrobas de ouro. O governo de Lisboa, através dos interventores, ordenou que se realizasse a derrama, ou seja, a cobrança dos impostos atrasados. Com isso, os homens mais ricos da região, que haviam conquistado grande autonomia política e administrativa em relação à coroa portuguesa no período de Pombal, sentiram-se seriamente ameaçados. Inspirados pelos ideais iluministas franceses e pelo exemplo da independência dos Estados Unidos, alguns mineiros foram se organizando e amadurecendo um sonho: tornar o Brasil independente de Portugal e instaurar uma república. Foi planejada uma revolta popular que deveria ocorrer no dia da derrama. Era a Inconfidência Mineira. No entanto, uma denúncia feita ao governador da capitania fez com que o movimento fosse descoberto e fracassasse. Corria o ano de 1789 e o governo de Dona Maria I, preocupado com a recente independência dos Estados Unidos e os rumos da Revolução Francesa, reprimiu duramente os inconfidentes. Alguns foram julgados e perdoados, outros foram deportados para a África ou morreram na prisão. Apenas um dos inconfidentes, Joaquim José da Silva Xavier, conhecido como Tiradentes, foi condenado à morte na forca. O episódio da Inconfidência Mineira inspirou inúmeros quadros, livros, filmes e obras de arte de todo o gênero. Uma escritora brasileira, Cecília Meirelles, escreveu um longo poema narrando esse episódio da nossa história, O Romanceiro da Inconfidência. No trecho que nós vamos ler, a autora fala sobre Tiradentes e sobre seus ideais de independência. Do Caeté à Vila Rica, tudo é ouro e cobre. O que é nosso vão levando e o povo aqui sempre pobre. Por aqui passava um homem e como o povo se ria, que não passava de alferes de cavalaria. Quando eu voltar, afirmava, outro haverá que comande. Tudo isto vai levar de volta e eu serei grande. Faremos a mesma coisa que fez a América inglesa e bradava, há de ser nossa tanta riqueza. Por aqui passava um homem e como o povo se ria, liberdade ainda que tarde nos prometia. Além da Inconfidência Mineira, outros movimentos de rebelião contra o domínio português ocorreram em diversas regiões do Brasil. Todos esses movimentos foram duramente reprimidos. Em 1792, Dona Maria I foi afastada do trono português e seu filho, Dom João, se tornou príncipe regente. Durante a regência de Dom João, prevaleceram em Portugal e nas colônias os interesses econômicos da Inglaterra. Nessa época, a Inglaterra pretendia comercializar seus produtos diretamente com as colônias. Como os comerciantes portugueses tinham um monopólio da compra de matérias-primas brasileiras e da venda de produtos manufaturados para o Brasil, eles funcionavam como intermediários nas relações comerciais entre Inglaterra e Brasil. E isso encarecia os preços para os ingleses. Ao mesmo tempo, já no começo do século XIX, a Inglaterra começava a ter fortes concorrentes no mercado europeu. A França ressurgia como uma potência econômica e política sob o comando de Napoleão Bonaparte. Napoleão havia dominado política e militarmente quase toda a Europa, mas não tinha condições de conquistar a Inglaterra através da força militar. Por isso resolveu atingir os ingleses economicamente. Em 1806, Napoleão decretou que todas as nações europeias aliadas da França ou sob seu domínio fechassem seus portos ao comércio inglês. Começava o chamado bloqueio continental. Portugal sofreu muitas pressões de Napoleão no sentido de aderir a esse bloqueio. Se não o fizesse, poderia ser invadido pelas tropas francesas. Mas como a coroa portuguesa estava comprometida economicamente com a Inglaterra, não poderia ceder a essas pressões. Para sair desse impasse, só restava a Portugal a alternativa de pedir auxílio político à própria Inglaterra.
governo inglês, por sua vez, respondeu que daria esse auxílio a Portugal, desde que a corte portuguesa se transferisse para o Brasil e que D. João se comprometesse a abrir os portos brasileiros para os produtos ingleses. Com isso, o Brasil passaria a ser a sede do governo de Portugal e estaria encerrado o monopólio comercial português com a sua mais importante colônia. Em 1808, a família real portuguesa chegava então ao Rio de Janeiro, capital da colônia, e D. João imediatamente cumpriu o acordo feito com a Inglaterra, abrindo os portos do Brasil ao comércio inglês. A Inglaterra obteve ainda outras vantagens. O Tratado de 1810 estipulou tarifas alfandegárias mais baixas para os produtos ingleses do que as cobradas para os produtos de outros países, inclusive de Portugal. Enquanto a Inglaterra pagava apenas 15% do valor de suas mercadorias, Portugal pagava 16% e os outros países pagavam 24%. Isso praticamente eliminava a concorrência de outros países no mercado brasileiro, que não podiam competir com os preços dos produtos ingleses. A transferência da corte para o Brasil também trouxe benefícios para a colônia. D. João liberou e incentivou o desenvolvimento de atividades manufatureiras e criou instituições financeiras e bancárias. Além disso, D. João estimulou a cultura e as artes, criando escolas e instituições, como o Jardim Botânico, por exemplo, que até hoje existe no Rio de Janeiro. Além disso, foram reativados o comércio interno e externo e a agricultura de subsistência. A administração pública foi reorganizada e a imprensa e as instituições culturais desenvolvidas. Mas apesar do incentivo que D. João VI deu à economia, muitos setores internos brasileiros não puderam se desenvolver por causa da concorrência com os produtos ingleses. A transferência da corte para o Brasil e as medidas tomadas por D. João VI possibilitaram um relativo desenvolvimento político e administrativo da colônia. Esse desenvolvimento, juntamente com as ideias de independência que já circulavam no Brasil e com interesses liberais ingleses, contribuiu para o processo de emancipação política brasileira na década seguinte. E é isso que nós vamos estudar no próximo programa. Até lá! Neste sábado, Mestre, aquele que aprende. A importância da pesquisa e do estudo. Como a criança encara o desafio de novos aprendizados. Mestre, aquele que aprende. Neste sábado, 15 para as 7 da manhã. A gente tem sempre vontade de estar ao lado deles, a cada momento de suas vidas. Aos 18 anos,